eu não sei se você gosta de filmes medievais ou filmes de guerra, né? Para mim, esses melhores filmes é a parte da guerra, né? Alguns gostam de todo o drama, às vezes do romance, ou qualquer coisa do tipo, mas para mim, a melhor parte desses filmes medievais são essa parte da guerra, né? A guerra em si. Eu fico fascinado com as estratégias de combate, principalmente as estratégias de defesa. Por exemplo, geralmente, a linha de frente, que é a primeira linha ali da defesa, são aquelas pessoas que ficam com os escudos, e são escudos geralmente mais grossos, eles fazem toda uma defesa para proteger os melhores guerreiros que ficam atrás. A segunda linha são de lanças ou espadas finas e grandes. A terceira linha de combate são dos soldados mais habilidosos que lutam contra aqueles que conseguem finalmente então avançar. E a última linha, então lá no final, são os dos flecheiros. E aí que são aquelas flechas que eles jogam e tal, e às vezes até mesmo com fogo, a flecha com fogo, e aí começa então a atacar os soldados lá do outro inimigo, né? E a bater nos soldados que estão no campo de batalha. Cada guerra é uma guerra diferente. Cada um tem a sua estratégia e nós podemos adicionar alguns cavalos, alguns tanques de guerras, algumas espadas, algumas trincheiras, algumas bombas soterradas e por aí vai. Mas há algo na guerra que é igual em todas. Todas as guerras, elas são iguais. O que é igual em toda guerra? Que os soldados devem estar sempre unidos e se esforçar para se proteger. Todos os soldados, eles devem estar sempre unidos e fazer o máximo possível para se proteger. Muitas guerras são perdidas porque o país entrou em guerra civil, ou seja, eles começaram a brigar entre si e assim o país desmoronou. E assim aconteceu com vários países, como por exemplo a Alemanha nazista perdeu a guerra também por causa de guerras civis que começaram a acontecer entre eles. Se cada um quiser fazer a sua própria vontade, o país desmorona. Usando este conceito de guerra, a gente vai olhar para algum dos elementos que Paulo coloca nesse conceito de guerra. Paulo escreve então aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27 a 30, ele diz o seguinte, 27 ao 30. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, eu indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. E isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. Então Paulo, ele está trazendo vários elementos de guerra. Aqui nós vamos então olhar para alguns pontos importantes para a nossa vida, principalmente importante para a nossa igreja. Então, por isso que o título da mensagem de hoje, o tema é a unidade cristã na luta pelo Evangelho. Primeiro ponto, então, que nós veremos, a primeira parte do versículo 27, diz que nós devemos viver de modo digno do Evangelho. Devemos viver de modo digno do Evangelho.
Em toda essa sessão, então, Paulo está usando esses conceitos de luta, de guerra. Os filipenses eram a primeira cidade romana, Filipos, né, era a primeira cidade romana, quando você começava a entrar na Europa, saía da Ásia, começava a entrar na Europa, a primeira cidade que você entrando na Europa, era a cidade de Filipos. E essa cidade era uma cidade romana. Por isso, eles se orgulhavam muito de fazer parte de Roma. Eles batiam no peito, dizendo que eram cidadãos romanos. Toda a sua vestimenta, toda a cidade era toda revestida, né, toda construída para ser um cartão postal de Roma. Então, quando você estava em Filipos, era a mesma coisa que como você estivesse em Roma. Por isso, Paulo começa o seu argumento para os filipenses de que eles deveriam, acima de tudo, viver de modo digno do Evangelho. Essa palavra acima de tudo, ela pode ser traduzida também como unicamente ou somente. A Almeida 21 traduz assim, ou seja, a única coisa, ou antes de todas as coisas, nós devemos viver de modo digno do Evangelho. O que é viver de modo digno? Essa frase é uma junção de duas palavras do grego que traz uma ideia de que você tem que agir conforme a sua cidadania. Haja conforme a sua cidadania. Ou seja, um romano deveria agir como um romano. Um grego deveria agir como um grego. Um brasileiro tem que agir como um brasileiro. Um cristão tem que agir como um cristão. Imagine, por exemplo, um nordestino, quando vai para São Paulo, passa um tempo lá em São Paulo, e aí ele volta falando porta, ele volta falando o que mais que a gente fala, que até esqueci. Ou vai para o Rio de Janeiro, aí volta chiando, né, esqueci o isqueiro na esquina da escola, aí começa a falar assim. Quando o nordestino vai para lá, vai para São Paulo, Rio de Janeiro, e volta, 2 meses suficiente, até menos que isso, já volta falando desse jeito. A gente olha para eles, ou vocês olham para esses nordestinos e falam assim, rapaz, você não é nordestino mais não, já está falando todo desconcertado, todo sem jeito, perdeu a sua dignidade. Essa é a ideia. Você perdeu a sua dignidade de nordestino. Então, isso é viver de modo digno. Honrar da onde você veio. Honrar a sua camisa. O brasileiro, quando vai lá para os Estados Unidos, ele volta falando todo gringo, falando com sotaque e não sei o que. Rapaz, não deixe de ser brasileiro. Tem que honrar da onde você veio. Essa é a ideia de viver de modo digno. É você honrar, vestir a camisa de um cristão. Então você tem que se perguntar, o que um cristão deve fazer? É isso que eu tenho que fazer. Um cristão age desse jeito, então é isso que eu tenho que fazer. Para honrar o nome de Cristo. Nós levamos o nome de Jesus conosco. Então honre o nome de Jesus. Paulo repete essa mesma ideia lá em Efésios 4, 1 a 6, onde ele continua então falando sobre a unidade, que é o que a gente vai abordar agora também nesse próximo ponto. Então um texto paralelo, caso você queira anotar e olhar depois, é Efésios 4, 1 a 6. Então, o primeiro ponto aqui devemos viver de modo digno do Evangelho. Você é evangélico? Então viva como um evangélico. Você é cristão? Viva como um cristão. Vista a sua camisa. Para quê? Para que eu tenho que fazer isso?
Ele vai responder na segunda parte do versículo 27. Para ficar firmes em um só espírito, em uma só alma. Qual o propósito de Paulo dizer que nós devemos viver de modo digno? Para que Paulo veja que quando ele for para lá, ou ouça a respeito deles, saiba que eles estão firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Somente se andarmos de forma digna do Evangelho é que poderemos permanecer firmes e unidos como igreja. Paulo deixa de usar essa ideia de cidadania e agora fala mais sobre algo de exército. Um exército, para vencer a guerra, deve primeiramente permanecer firme e unido. Se cada exército houver briga entre os soldados e eles não se protegerem, logo a guerra ela vai ser perdida. Estar unidos em um só espírito, em uma só alma, significa entender que o corpo de Jesus Cristo, ele é um. O corpo de Cristo é um. Existem vários membros, mas a igreja é única. Não deve haver briga e nem inimizade dentro da igreja. Devemos buscar sermos unidos, ter a mesma alma, ter o mesmo espírito. Por isso, Paulo, ele encerra essa frase dizendo, lutando juntos pela fé do Evangelho, ou pela fé evangélica. Somente se tivermos unidos é que poderemos lutar pela fé do Evangelho, para que mais e mais pessoas sejam convencidas da fé e sejam libertas das amarras do inferno e se tornem cidadãos do céu. Meus irmãos, às vezes a gente olha para a nossa igreja e para as outras igrejas também, mas como seria bom se a nossa igreja fosse cada vez mais unida? Nós devemos orar constantemente por isso, pois é um desafio enorme para nós vivermos unidos e lutarmos juntos. Além de sermos unidos com essa igreja local, nós, como cristãos, ainda devemos procurar a unidade com toda a igreja que verdadeiramente anuncia Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas o que mais vemos é inimizade e competição entre irmãos e entre igrejas. Pense o seguinte, Paulo diz no começo, quando eu ouvir falar de vocês, ou quando eu for aí. O que eu fico sempre pensando é o seguinte, se Paulo aparecesse aqui, na nossa igreja, será que ele veria uma igreja unida? Em 1 Coríntios 4, 21, ele pergunta aos coríntios o seguinte, o que vocês preferem? Que eu vá até aí com um chicote ou com amor e espírito de mansidão? Então Paulo está dizendo, o que vocês preferem, coríntios? Que eu vá com chicote ou com espírito de mansidão? O que a gente prefere? Se Paulo aparecesse aqui, ele viria com chicote ou viria com espírito de mansidão? Como seria a carta que João, o apóstolo João, escreveria à nossa igreja? Quais das 7 igrejas do Apocalipse, se você não sabe quais são, João escreve 7 cartas para 7 igrejas, que são chamadas as 7 igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Tiatira e tantas outras. Como que ele escreveria para a nossa igreja? Quais seriam os problemas e quais seriam os elogios? E quando Jesus voltar, será que Jesus vai nos elogiar? Como Jesus vai encontrar a sua igreja? Que nós possamos então sempre buscar agradar a Deus e não a homens, unidos em uma só fé e alma, lutando pela fé do Evangelho. Terceiro ponto, então. Por que eles deveriam ficar firmes e unidos? Por que nós devemos ficar firmes e unidos?
Ele vai responder, versículo 28, para não se sentir intimidados pelos adversários. Eles deveriam ficar unidos e firmes para que em nada se sintam intimidados pelos adversários. Novamente, relembre que Paulo está usando uma ilustração de guerra. Um exército unido é tão confiante que o inimigo não consegue penetrar no meio do exército. E assim, uma igreja unida é tão boa que não se sente intimidada pelos adversários. Quando vem uma pessoa de fora, quando vem uma pessoa que é fofoqueira, que conta mentiras, que ataca a igreja, que persegue os irmãos, a igreja ela não se importa, ela não se sente intimidada, não se sente intimidada. E logo a pessoa ela sai da igreja. Até mesmo por muitos séculos, o inimigo, os adversários mataram os cristãos, como fazem em países perseguidos, como tem acontecido atualmente na Nigéria, mas a igreja continua firme. Quando uma igreja fica firme, ela também se protege das heresias sutis que vão entrando na igreja e em pouco tempo os hereges percebem que não tem lugar ali. E em pouco tempo esses hereges eles saem. Então não se assuste quando há um movimento de pessoas entrando na igreja e em pouco tempo pode ser que a pessoa saia. Às vezes a gente fica triste. Nossa, a pessoa logo entrou, mas logo saiu. Mas quando você vai perguntar para aquela pessoa, por que você saiu daquela igreja? Por que você saiu da nossa igreja? Muitas vezes o motivo é, porque prega a palavra. Porque vocês são muito fiéis à Bíblia. Porque vocês são muito unidos na palavra e creem que a palavra de Deus é autoridade, creem somente em Deus. Eu não creio muito nessas coisas. Que bom então que essa pessoa saiu. Por quê? Porque Paulo explica que para essas pessoas o evangelho é prova evidente de perdição, mas para nós é sinal de salvação. O que para eles é ruim, para nós é algo bom. O evangelho é o que destrói os inimigos da igreja. E é o evangelho que é o que salva a igreja. E por que que o evangelho é sinal de salvação para nós e para eles é sinal de perdição? Quarto ponto da mensagem, versículo 29, versículo 30. Porque recebemos a graça de sofrer por Cristo. Porque nós recebemos a graça não só de viver por Cristo, mas de sofrer por Cristo. Irmãos, nós também fomos chamados para sofrer por Cristo Jesus. O evangelho da prosperidade, ele esconde esse conceito importantíssimo. E por isso que muitos hoje não creem mais nessa verdade. Mas a Bíblia deixa bem claro que nós também somos chamados para sofrer por Jesus. Jesus deixou isso bem claro, lá em Mateus 5, de 11 a 12, que diz assim: Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Pedro também entendeu isso e diz em 1 Pedro 4, 12 a 14, Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor,
ou como se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa de Cristo. Por causa disso. Os apóstolos viveram isso na pele e se alegraram quando sofriam por causa de Cristo. Lá em Atos 5, 40 e 41, diz o seguinte, Atos 5, 40 e 41. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhe que não falasse no nome de Jesus, os soltaram. Versículo 41 diz, e eles se retiraram do sinédrio muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles se alegraram depois de serem chicoteados, porque foram considerados dignos de sofrer por esse nome. Por isso Paulo encerra o versículo 30, aqui de Filipenses 1, dizendo que eles tinham o mesmo combate que viram nele, e que agora estão ouvindo que continua a ter. Se somos cristãos de verdade, então é como se nós estivéssemos nessa mesma linha de combate que Paulo teve, que Paulo estava, e que todos os cristãos estão. Hebreus 12, 1 a 3, nos diz o seguinte, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele continua, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O que Paulo então quer nos dizer, e o que o autor de Hebreus quer nos dizer, e tantos esses autores que a gente viu quer nos dizer, é que o exemplo dos que sofreram por Cristo Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, nos ajuda a permanecer e a viver de modo digno do Evangelho. Então, esse terceiro ponto, recebemos a graça de sofrer por Cristo Jesus. Podemos resumir, então, na seguinte ideia. Devemos viver de modo digno do Evangelho para ficarmos firmes e não nos intimidar pelos adversários, pois recebemos a graça de sofrer por Cristo. Devemos viver de modo digno do Evangelho para ficarmos firmes e não nos intimidar pelos adversários, pois recebemos a graça de sofrer por Cristo. Eu quero tirar então 3 aplicações para nós. Primeiro, procure viver em unidade com a igreja. São nossos irmãos que nos ajudam a ficar firmes na guerra contra o mal. Vá aos cultos, não só para adorar ao Senhor, mas para ter comunhão com os seus irmãos, para ter conversas boas no intervalo, antes e depois do culto, para orar uns pelos outros e abrir o seu coração. Esse momento de culto, de igreja, nos ajuda a permanecer firmes, a viver em unidade, a viver de modo digno. Segundo, procure ler a palavra todos os dias para lutar pela fé do Evangelho. Se você não lê e não conhece o Evangelho, como que você vai conseguir lutar contra os inimigos de Deus? Os hereges e os falsos mestres.
leia todos os dias a palavra para manter, para entender a palavra e a manter firme, a permanecer firme na palavra da verdade. Se entrar um herege aqui nessa igreja, você vai conseguir proteger a igreja desse falso mestre? Terceira aplicação, entenda que você também foi chamado para sofrer por Cristo Jesus. Lutar contra o pecado não é fácil, e nós sofremos diariamente nessa luta contra o mal. E também lutamos contra aqueles que nos acusam por sermos cristãos. Nos perseguem no trabalho, na escola, na faculdade e até na família. Se alegre com isso. Permaneça firme com seus irmãos na luta pela fé do Evangelho. Nós temos a igreja que não nos deixa sozinhos. Nós podemos contar com nossos irmãos, estar juntos, unidos nessa guerra pela fé do Evangelho. Amém?